Oi, gente, mais uma vez aqui no Simbora Viajar pra gente falar de um assunto que não é muito bom, na verdade que não é nada bom, um assunto que eu tenho certeza que todo mundo preferia não estar abordando esse assunto, não estar comentando esse assunto, mas é um assunto que tomou todos os noticiários, que tomou, enfim, a vida de todo mundo. Nós estivemos uma vez aqui no canal falando sobre isso, mas na época ainda não era uma pandemia, e aí desde então, poucos dias depois, a situação mudou drasticamente. E a gente vem protelando a gravação desse vídeo porque eu queria alguns posicionamentos mais assertivos com relação a como vai ficar a nossa viagem. Enfim, nós estamos falando da Covid-19, a pandemia que está assustando o mundo todo e colocando todo mundo em quarentena e nos fazendo repensar algumas coisas, enfim. E como esse canal a gente trata do universo de viagens, da última vez que eu estive aqui no canal falando sobre esse assunto, na ocasião eu até mencionei com vocês que eu tinha uma viagem programada, eu e minha irmã, para a Europa. A minha viagem ela era para Paris e Portugal, e a da minha irmã era para Paris, para algumas cidades da Itália e algumas cidades da Espanha. E aí pouco depois, eu acho que 2, 3 dias depois que a gente gravou aquele vídeo, o cenário mudou drasticamente, a começar pela Itália, depois a Espanha, e hoje, essa semana, eu tô gravando esse vídeo aqui sexta-feira, dia 20 de março, hoje a gente está gravando esse vídeo, mas essa semana, desde quarta-feira, já foi anunciado que as fronteiras do espaço Schengen estão fechadas. Então, assim, a coisa mudou drasticamente. A gente levou tempo para gravar esse vídeo, para trazer aqui um posicionamento para vocês, nosso, porque eu queria... Todo dia muda alguma coisa, todo dia tem uma notícia nova. E aqui a nossa questão não é enfatizar, não é focar o problema, a doença em si. É a gente falar de como tá para turistar, ou não turistar nesse momento, porque não dá, tá tudo fechado. A recomendação é se recolher, a recomendação é se resguardar, não só por nós, mesmo aqueles que não estão em grupos de risco, a recomendação é você se resguardar e cuidar para que a gente possa controlar toda essa situação, né? E obter êxito no combate a essa pandemia. E aí o que acontece? No último vídeo que a gente fez, eu mostrei para vocês matérias, eu li algumas fontes sobre como estava a situação naquele momento. Algumas companhias já estavam voluntariamente cancelando passagens, outras ainda não. Nós não estávamos com as nossas passagens canceladas até o momento. E eu acreditava sim que possivelmente a gente ainda conseguiria viajar, mas tudo mudou. Há quem possa dizer que eu estava com uma visão muito otimista da coisa. Talvez sim, mas eu sou assim, eu sou realista a otimista, eu nunca sou pessimista, isso você pode ter certeza. Mas tudo mudou e mudou muito rápido, né? E a gente percebe e entende a urgência do momento, a emergência do momento e de que é hora sim da gente ficar cada um no seu quadrado, digamos assim. Mas aí o que acontece é que agora as passagens estão sendo canceladas, as companhias aéreas estão cancelando, algumas te dão a possibilidade de remarcar, outras te oferecem um cancelamento com reembolso, outras te oferecem um voucher que você pode usar daqui em determinado tempo. Então cada companhia tem adotado uma política. A nossa viagem está sim suspensa. Eu ainda pretendo viajar, eu vou viajar, mas a gente agora é hora de esperar tudo isso passar, tudo isso se aquietar e entender como é que as coisas vão ficar, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão que se tornou uma crise global e a gente não pode ser irresponsável, certo? Eu quero nesse vídeo aqui trazer para vocês dados atualizados, por mais que a situação mude minuto a minuto, né? Mas na Europa, que era para onde nós viajaríamos, hoje na Itália, são 41.035 casos confirmados, 3.405 mortes, já são 4.440 recuperados. Na França, para onde nós também iríamos, são mais de 10.000 casos confirmados, 371 mortes, 12 casos recuperados. Portugal, 785 casos confirmados, 4 mortes, 3 recuperados. E no Brasil, 621 casos confirmados, 6 mortes. Na verdade, eu acho que isso aqui precisa atualizar, porque eu já li no noticiário hoje que são 7 mortes. Está atualizado até às 13 horas. Ah, tá. Esse é um site que a gente consulta, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Ó, é um site português, né? E ele vai mostrando a situação. Os números no mundo todo, gente, são 246 mil, mais de 246 mil
confirmados, mais de 10 mil mortes e 86 mil casos recuperados. Então, todos os esforços de saúde pública, todos os esforços dos governos têm sido para conter o contágio, porque por mais que a letalidade desse vírus não seja o que a gente escuta no noticiário, não seja tão alta, mas a questão é conter o contágio para evitar o colapso dos sistemas de saúde, não é isso? Então, assim, pra gente viajante, o que nos resta? Infelizmente, é entender o momento, é se resguardar e aguardar para viajar quando as coisas estiverem calmas. Até dentro do Brasil, até internamente, algumas fronteiras estão fechando. O Brasil mesmo já fechou fronteiras com outros países da América do Sul. E internamente, alguns estados estão cogitando fechar suas fronteiras. A gente está na quarentena voluntária. Eu moro no Ceará, na verdade, eu costumo dizer que moro em Fortaleza, mas eu moro na região da Grande Fortaleza. E aqui o governador no Ceará já lançou um decreto que o comércio não funciona mais, só algumas questões bem específicas. As escolas estão fechadas. Então, assim, é um momento da gente entender que a gente precisa se unir e se adequar a esse protocolo de segurança para a gente combater esse inimigo comum, que é esse vírus. Deixa eu fazer um comentário também que eu acho que é válido. Tem muito youtuber, tem muito criador de conteúdo falando sobre esse assunto. E não pense você que a gente fala sobre isso porque a gente quer ibope, porque a gente quer polemizar. Na verdade, o YouTube sequer monetiza os vídeos que falam sobre isso. É porque os canais se propõem a falar sobre viagens ou se propõem a falar sobre... até canais de finanças falam sobre isso, ou se propõem a falar sobre viver fora. E é um assunto que está impactando a vida de todo mundo. Então, se a gente se propõe a falar sobre esses assuntos, a gente precisa, assim, trazer um assunto dessa magnitude aqui, certo? Tá, gente, e aí na prática, como fica para o viajante que está com hotel pago, passagem comprada, talvez alguma atração? A gente, por exemplo, já ia comprar os ingressos para Disney Paris, porque nós íamos de novo. Ainda bem que nós chegamos a comprar. E aí, assim, é um momento que o próprio setor de turismo está vivendo uma crise, mas é um momento completamente novo, inédito. Ninguém nunca viveu isso antes na história. Já houve crises, já houve epidemias, pandemias, mas é um momento inédito. Então, as medidas também são inéditas. Então, a gente está descobrindo como lidar com isso agora, vamos ver, né? Aqui no Brasil, deixa eu ler aqui uma coisa para vocês, né? O Ministério Público aprovou a medida provisória, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória, porque eu falei Ministério Público por causa de MP, é medida provisória, que já foi divulgada ontem, publicada ontem, na quinta-feira, no Diário Oficial da União, em que as companhias de aviação civil, elas vão ter um prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das viagens compradas até 31 de dezembro de 2020, e que acabaram sendo canceladas devido ao agravamento da epidemia do novo coronavírus, do novo Covid. E aí essa medida também isenta o consumidor de qualquer multa contratual ou de qualquer perda que ele poderia ter. O que acontece é que, assim, dentro do Brasil a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, e aí as relações comerciais, se você comprou passagem, se você pagou hospedagem por algum site brasileiro, por alguma instituição brasileira, por alguma agência brasileira, ela vai estar regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas quando a gente compra coisas em outro país, eu, por exemplo, eu comprei para essa viagem que seria agora em abril, nós já tínhamos hospedagens pagas pelo Airbnb, nós já tínhamos a reserva internacional pela TAP, nós tínhamos reservas de viagem interna na Europa pela Vueling. Então, assim, a minha irmã já tinha reservas de hotéis pelo Decolar.com. Então, cada instituição, cada companhia aérea, cada plataforma de hospedagem está lidando com isso de uma forma mais específica. E a gente precisa entender que uma companhia aérea de outro país, por exemplo, ela não tem o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, qualquer compra que eu tenha feito na Europa é diferente daqui. Mas, de um modo geral, não dá pra gente falar caso por caso, mas, de um modo geral, o que a gente percebe é que o setor está mobilizado em atender o consumidor, em cuidar de cada caso. Está muito difícil fazer contato. Tem um inscrito nosso que logo que a Itália fechou num dia, e a gente vinha conversando pelos comentários, e eu sabia que 2 dias depois ele tinha viagem marcada para a Itália e para o interior da Itália, para várias cidades na Itália. E aí ele chegou a comprar passagens, chegou a comprar o pacote da viagem pela CVC, e aí a viagem ficou remarcada para um outro período. Foi tudo cancelado e remarcado para um outro período. Então, assim, a gente está lidando caso a caso, precisa ter um pouco de paciência, porque
é uma crise global, então você imagina quantos viajantes estão ligando para essas operadoras, ligando para essas companhias, tentando resolver, e eu entendo porque a gente fica... Eu fiquei mais relaxada porque eu sei que de alguma forma a gente vai resolver. E quando eu vi a coisa já mudando de contexto, a gente já via, mesmo que a Europa não estivesse com as fronteiras fechadas, mas a gente já via que museus estavam fechando, as ruas estavam vazias. Então, mesmo que não fechasse as fronteiras, como é que nós viajaríamos para um lugar onde não poderíamos usufruir do lugar? Você viajar e ficar dentro do hotel, não existe, né? E aí, o que acontece? O que eu posso falar dos casos que a gente está lidando? A TAP já entrou em contato conosco por e-mail para nos oferecer um voucher para a gente remarcar a passagem para um período de até 1 ano. Foi 1 ano ou foi até o final do ano? Não lembro mais. A Vueling nos ofereceu um voucher, ou você remarca a passagem para o mesmo trecho, para outro período. O Airbnb já fez reembolso integral de todas as hospedagens. E o Decolar.com, que foram as reservas que a gente fez para minha irmã, algumas já eram passíveis de cancelamento, outras não, mas os hotéis estão retornando os contatos gradualmente, alguns já oferecendo uma solução, outros a gente ainda está aguardando contato, mas o panorama é esse. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Como eu disse, eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer um contato com 2 pessoas que estão na Europa para nos passarem um panorama de como as coisas estão lá, mas como uma forma de trazer um relato, sim, desse momento de caos e de apreensão que a gente está vivendo. Mas eu vou dividir o vídeo em 2 partes para a gente não ficar com um vídeo muito longo, tá? Para você, viajante, o que eu digo é paciência, calma, vamos cumprir as determinações da OMS, cumprir as determinações do Ministério de Saúde, aguardar que a gente vai vencer essa fase, vai poder viajar tranquilamente de novo.